Bom, o tema de hoje é comunicação no namoro. Então, o livro que serve de referência para hoje é o livro de número 224, não sei, vou ver aqui, isso, 224, é o Pronto Calais, tá? O livro de referência de hoje, tá? Muito bem. Por que nós escolhemos esse tema como primeiro tema? Porque muitas vezes a comunicação é o grande problema no namoro. E se a comunicação é o problema, nós precisamos trabalhar primeiro a comunicação, senão a gente não consegue trabalhar todos os demais aspectos. Porque a gente trabalha aqui, mas como a comunicação não está boa, o casal não consegue discutir o tema que foi discutido aqui, começa a brigar, dá uma confusão. Então nós vamos atacar primeiro a comunicação. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos falar de comunicação no namoro. São vírus. Isso. Muito bem. Lá em Provérbios 17, 28, fala assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. E lá no Salmo 37, 30, fala que os lábios do justo proferem sabedoria. O salmo de intercessão tem que orar mais hoje, né? E a sua língua fala conforme a justiça. Esses dois versículos é para explicar o título do livro, que chama Pronto Calais. Lá no Facebook, no Twitter, principalmente no Twitter, se usa muito o hashtag, né, que é aquele jogo da velha, que é para marcar frases. E uma que é muito usada é Pronto Falei. Então a pessoa fala uma asneira, fala o que pensa, e ele vai assim, pronto, falei. E às vezes aquilo dá um problema para a vida da pessoa enorme. Muitas vezes nós falamos sem pensar, falamos no impulso, falamos de uma forma assim precipitada, e como a Bíblia fala que tudo que nós falamos não tem volta, não tem como apagar, não tem como aniquilar aquilo, nós temos que arcar com a consequência daquilo que falamos. E no namoro, então, isso é uma coisa muito séria. Às vezes nós falamos uma coisa para o namorado, para a namorada, falamos sem pensar, falamos na hora da agitação, e aquilo ali machuca a pessoa, e depois para consertar é um desafio muito grande. Você tentar corrigir o que você falou é uma situação muito séria. Então nós estamos desafiando os casais a falarem menos. Ou se não tiver nada de bom para falar naquele momento, não falar nada, ficar caladinho. Porque o silêncio às vezes ele fala mais do que uma frase mal colocada. Então muitas vezes você está ali num momento de irritação, num momento que seu coração está turbado, e aí você solta aquela frase, machuca o seu namorado, machuca a sua namorada, né? E aí aquilo ali que gastou assim 1 minuto para ser falado, você vai gastar 1 mês, 1 semana, às vezes vai até destruir o relacionamento, porque foi falado de uma forma inconsequente, impulsiva e irreversível. Então nosso primeiro desafio é controlar a nossa língua. O apóstolo Tiago, no capítulo 3 da sua carta, ele fala que é um órgão tão pequeno do nosso corpo, mas que se vangloria em relação a todos os outros. Ele fala que um homem é capaz de domar um leão, um elefante, é capaz de domar uma baleia, mas ele não é capaz de domar com tanta destreza e tanta habilidade a sua língua. E por causa disso a língua fica como que
uma fagulha numa floresta de árvores secas, né? Um efeito bem pequeno, mas que vai gerar uma consequência devastadora, né? Você pode incendiar uma floresta com uma única fagulha de fogo, e a língua tem o mesmo poder, né? A ação parece pequenininha, mas ela vai se alastrando e destruindo. Ele fala também que a língua é como o leme de um transatlântico, aquele navio enorme, poderoso, vistoso, mas ele é tão grande, mas ele é dirigido por um leme pequenininho. O leme indica se vai para a esquerda, se vai para a direita. A língua é isso. Ela parece pequena, ela parece inofensiva, ela parece tão pequenininha, mas ela é capaz de dirigir a vida das pessoas. E ela também é capaz de dirigir os relacionamentos. Ela é capaz de definir a qualidade do seu namoro, a qualidade desse relacionamento. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com isso. Você recebeu um bilhetinho na entrada ao texto de Efésios, capítulo 4, versículo 29, onde Paulo fala à igreja de Éfeso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, tudo que você falar do seu namorado, tudo que você falar, obrigado, viu, Vanessa, para sua namorada, que seja para a edificação desse namoro, que seja para abençoar esse relacionamento, que não saia palavra torpe, palavra ruim, palavra maldita, palavra errada, palavrão, né? Não tem nada a ver com o namoro cristão a palavra torpe. O namoro cristão, a palavra tem que ser para abençoar e para edificar. Então nós queremos, de uma forma muito prática, dar em cima dessas palavras bíblicas que nós já citamos aqui, dar algumas dicas práticas para você melhorar a comunicação no seu namoro. Então a primeira, eu quero reforçar mais uma vez: lembre do poder da sua língua. Leia para casa essa semana, leia o capítulo 3 de Tiago inteiro e entenda que não adianta você falar depois: mas eu não quis dizer isso, ou falar assim, foi brincadeirinha, pegadinha do malandro. Não vai apagar o estrago que foi feito. O poder da língua é muito grande e, como eu gosto sempre de falar, nós somos reféns daquilo que falamos, né? E senhores daquilo que não falamos. Então tudo que você fala, você está preso àquilo, você está refém daquilo, né? Você pode tentar dar uma corrigida, mas muitas vezes a emenda fica muito pior do que o soneto, né? Quando você vai corrigir, a correção é pior do que o que você falou antes. Então o ideal é que você controle as suas palavras, meça essas palavras, porque elas vão ter sim um reflexo. Busque ser entendido pelo outro. Muitas vezes nós não deixamos claro para outra pessoa determinados sentimentos que estão no nosso coração, e a outra pessoa vai magoando você e você não fala nada para a pessoa. Para aquela pessoa falar daquela forma, falar daquele jeito, é normal, porque ele é assim no trabalho, ele é assim em casa, a vida toda ele falou daquele jeito. Mas para você, aquela forma que ele fala soa um tanto quanto agressiva, ofensiva, mas você, com medo de criar uma crise, uma tensão no seu namoro, você resolve não falar nada com a pessoa, né?
não se comprometer com essa pessoa, não falar nada com ela. Só que você vai guardando um ressentimento, e aquilo é como uma represa, né? A mágoa vai se acumulando, e vai ter um momento, meu irmão, que essa represa vai romper. Uma coisa que nós gostamos muito de sugerir é que você deixe bem claro para a pessoa o que você sente quando ela tem determinado comportamento, quando ela fala determinada coisa para você. Eu já dei esse conselho para vários casais, eles acharam isso um conselho tolo, mas eles preferiram continuar viver a tolice do relacionamento do que seguir o conselho que eles achavam tolo. É você chegar para a pessoa e falar assim: olha, quando você fala comigo desse jeito, quando você fala comigo nesse tom de voz, quando você fala comigo dessa forma, eu me sinto, e aí você fala o que você está sentindo. Eu me sinto humilhado, eu me sinto desprezado, eu me sinto desqualificado, eu me sinto menor, eu me sinto triste, eu me sinto invadido. Fala para a pessoa explicitamente o que você sente quando ela fala com você do jeito que te machuca. Fala com essa pessoa, fala com ela, seja transparente, seja sincero com essa pessoa, jogue limpo com ela, deixe bem claro que quando ela fala mais alto, ou quando ela fala de uma certa forma, aquilo ali mexe com você de uma forma negativa. Expresse isso de forma explícita para a pessoa, fale com ela de forma explícita, e isso vai ser uma bênção para o relacionamento. Escute mais. Essa é uma dica principalmente para os rapazes. Há uma diferença entre ouvir e escutar, né? Às vezes a moça está ali contando detalhes da semana, o rapaz está doido para ela parar de falar, né? Ele está olhando para ela, mas ele está prestando atenção em nada que ela está falando, está pensando em mil coisas que não tem nada a ver, ansioso para ela parar de falar. E o que o rapaz às vezes não sabe é que a moça sempre dá uma pergunta pegadinha no meio da história, do tipo: o que você acha? Você concorda com isso, meu amor? O que você faria no meu lugar? E você não prestou atenção em nada, você não tem nada para falar, né? Aí você se embanana toda, ela descobre que você estava olhando para ela, mas o espírito está projetado lá em Saturno, lá em Plutão, lá longe, né? E aí a pessoa fica triste, assim: poxa, não está prestando atenção no que eu estou falando, né? É uma situação, né? Eu depois que eu casei, às vezes eu deitava com a Priscila assim no quarto e ia contar as coisas para ela, e de repente percebi que ela estava dormindo, né? Era horrível, eu estava sozinho, falando sozinho, né? É a mesma sensação, você está ali todo entusiasmado, falando de serviço, falando da faculdade. E aí, amor, o que você acha disso? Ai meu Deus, e agora, né? Então preste atenção no que o outro está falando. Talvez para você não seja tão importante, mas se ele está falando, é porque para ele é importante. Para essa pessoa é importante. Você está te contando, ele dá valor aqui. Então você tem que aprender a dar valor às coisas da outra pessoa. E uma ótima maneira de fazer isso é prestar bastante atenção no que ela está falando com você. Deixe claro o que você está sentindo. Não cobre nem tente ficar adivinhando o que o outro está pensando. No começo, principalmente nos primeiros meses do namoro, é bom você falar com a pessoa: olha, eu gosto assim, eu gosto de ir em tal tipo de restaurante,
Eu gosto de receber tal tipo de presente. Ai, já, mas isso não é romântico. Mas pior do que isso é quando a pessoa faz um troço e não gosta. Não é verdade? Com o tempo, com a convivência, você vai conhecendo a outra pessoa, descobrindo os gostos, descobrindo as preferências. Mas no começo não dá para fazer adivinhação, né? Não dá para você ficar adivinhando o que o outro está pensando. Você começa a ficar frustrado sem que o outro tenha culpa. Você começa a ficar triste com a pessoa e ela não tem culpa da sua tristeza. Por quê? Porque você está cobrando dela uma habilidade que foi reservada aos bruxos, né? Aos necromantes. Você quer que ele seja um mago, né? Um Harry Potter da vida. Quer que ele adivinhe o que você está pensando. Isso não é comunicação sadia no relacionamento. Você ficar cobrando que o outro adivinhe o que você gosta. É um perigo, na verdade. Então não faça isso. Então como que eu devo tratar a outra pessoa? Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, do 25 ao 32. Como que eu devo tratar o outro numa conversa, num diálogo? Efésios capítulo 4, do 25 ao 32. Diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Então tem uma série de dicas muito interessantes. A primeira fala que nós temos que ser verdadeiros. Não tem como ter uma boa comunicação no namoro se você ficar o tempo todo mentindo para o seu parceiro. Claro, não tem que mentir de jeito nenhum. O Silão está reforçando aqui. Não quis dizer que você pode mentir de vez em quando, tá? O ideal é que você nunca minta, porque se você mente, a pessoa não consegue construir um laço de confiança. Como é que ela vai confiar em alguém que toda hora fala uma coisa e aí passa o tempo e você descobre que é outra? Ai, Jade, mas se a pessoa ficar perguntando meu passado, eu tenho que contar tudo a respeito. É uma pergunta que eu ouço muito. Muita gente que converteu mais velha, né? E aí começa a namorar na igreja. Aí a namorada quer saber a ficha suja do cara, ou o cara quer saber a ficha suja da moça antes de converter. É importante que você entenda que quando a pessoa aceita Jesus, cai tudo no mar de esquecimento, né? É claro que se a pessoa tem um filho, né? Então não tem como apagar um filho. Então você tem que saber que ele teve um relacionamento e desse relacionamento veio um filho. Então você tem que saber que tem um filho e tem que se preparar para isso. E se você quiser namorar com essa pessoa, né, é o pacote completo. Você não pode pedir para o filho sair da vida dela. Mas ficar remexendo o passado, né, de nada edifica a qualidade desse relacionamento, a não ser que seja algo que vá afetar
diretamente o relacionamento, né? Não fica cavando cadáver, né? A gente quer saber todos os detalhes sórdidos das relações que teve no mundo do outro. Isso não edifica, né? Mas também não pode mentir, falar assim, eu sempre fui puro, fui casto, fui santo, e aí um dia você está no shopping, aparece uma ex lá para queimar o seu filme, né? Essa porta de cadeia lá, essa namorada não está entendendo nada, né? E ela agacha o pescoço, grita, você escondeu coisas que não devia esconder, né? Ou seja, verdadeiro, não seja individualista e egoísta, né? Nós precisamos ser generosos, ser abertos, né? E a comunicação é muito importante por causa disso. As pessoas que se comunicam pouco ou comunicam mal são pessoas que têm dificuldade em lidar com outras pessoas. São geralmente pessoas egoístas, pessoas individualistas. Então, é uma excelente oportunidade para você vencer essa falha no seu caráter. É você investir nisso, investir em ser mais coletivo, investir em falar mais com as pessoas, principalmente com o seu namorado, sua namorada. Investir em falar mais, ao invés de se isolar, ficar lá calado. Eu lembro uma vez que eu saí com um grupo de amigos depois do culto, e saiu aquela galera, e a gente foi para um restaurante, aí aquela mesa enorme, aí formou um bolinho na ala leste, um bolinho na ala oeste, e aí eu fiquei assim isolado entre os dois bolinhos, e tinha um cara na minha frente, e eu falei assim, e aí, tudo bem? Bom. O que você achou do culto? Legal. Não falava nada. Acho que você falou 6 sílabas, aquelas 2 horas, foi muito, né? E aí depois você tem que dizer, cara, você precisa aprender a se comunicar. E ele falou assim, não, eu me comunico muito bem. Aí eu tive a oportunidade de ir com ele no estúdio e gravar ele falando, pedir para ele ouvir ele falando. Aí ele percebeu, né? Quando ele ouviu ele falando, como que ele se comunicava mal, né? Porque é uma pessoa que está acostumada a viver ali no mundinho, né? E não tem contato com as pessoas. Evite briga por motivo fútil. É um drama muito forte nos namoros, né? Então a hora que você está brigando, você nem sabe por que você está brigando, mas você vai até o fim, você quer ver sangue. Eu já sentei com um casal que um estava matando o outro, e eles não sabiam não tinham a menor ideia do que gerou a discussão, né? Às vezes é porque um queria coxinha de frango sem catupiry, o outro queria com catupiry. Não, catupiry, a outra gostava de catupiry, né? E começa. Amor, vamos ver filme. Eu quero ver ficção científica. Eu quero ver comédia romântica. Aí o cara fala assim, se fosse comédia não seria romântica, amor. Comédia romântica. A menor não entende nada dessas coisas que você assiste. Alienígena, nave espacial, né? E aí começa a briga. Vai lá, se não consegue resolver, né? Senta lá na praia de alimentação e ocupa o tempo do coração para ser bem mais produtivo, né? Se vocês não chegam no acordo, né? Eu e a Priscila, a gente gosta de fazer acordo. A melhor coisa para evitar a briga fútil é acordo. Namoro saudável tem acordo. Você senta e acorda. Acordo é assim: você vai ceder um pouco, a pessoa cede um pouco, e todo mundo fica feliz no final. Por exemplo, cinema. Ela falava assim, Priscila, você tem um gosto totalmente diferente do meu para ver filme. Então vai ser assim: a gente vai ver um filme meu, aí o próximo é o seu, e aí assim por diante. Glória a Deus. Ela continua não gostando dos meus filmes, eu continuo não gostando dos filmes dela, mas eu assisto, assim que vale a pena, ela vale a pena o filme, entendeu? Você tem que pensar assim, ela vale a pena o filme, né?
Eu vejo o filme com ela, comédia romântica, primeira cena, eu já sei que tudo vai acontecer. Eu te descrevo o filme todinho. E quando eu vou ver o meu, eu tenho certeza que nos primeiros 15 minutos ela já vai estar dormindo. Então, tranquilo, ninguém sofre, né? É o combinado. O combinado nunca sai caro, né? Às vezes o cara gosta de comer comida de boteco e a menina gosta de restaurante fino, né? Tem aqueles lenços que o garçom vem assim de pano, coloca no colo, né? A madame quer um menu, né? E o cara lá chega, o dono do bar, né? Com a camisa, um top, né? Topzinho, vereador, vote fulano de tal, 3 furos, pão de prato, pescoço, assado, cozida. O cara ama, né? Aquela carne boiando a gordura assim. Quero aquela ali, né? Então chega no acordo, né? Nós vamos ali, cede, né? Não fica assim, não, tem que ser do meu jeito. Aí começa a briga por motivo fútil, né? O cara sabe que a menina vai atrasar na saída, sabe que ela vai atrasar, o cara sabe, e ele briga, né? Mulher, quando fala assim, só 5 minutos, o homem precisa entender isso. Para o homem, 5 minutos são 300 segundos. Para a mulher, um período indeterminado de tempo. Varia de mulher para mulher. Então você senta, depois do 10º encontro, faz uma média aritmética, e você pensa, não, o 5 dela é 15. Então você vai falar 10 é meia hora. E pronto, senta, pega seu telefone, liga, joga Angry Birds, vai orar, espera lá na sala, um dia ela chega. Ela está se arrumando para você, meu irmão. Ela quer caprichar. Você pegou a primeira camisa que estava no chão, ela cheirou, falou ainda dá, pôs e foi. Ela não, ela tem um ritual, tem um processo. Ela está maquiando, você mal jogou água às 6 da manhã no seu rosto, né? Está fazendo babyliss lá, chapa, né? O tererê, sei lá, o dread. Você foi no barbeiro semana passada, assim, 2 na lateral, 3 em cima. E pronto, né? Então tem que entender, para não brigar. Aí você espera lá, o encontro vai durar umas 2 horas. Ela demorou 15 minutos, você briga as 2 horas por causa dos 15 minutos. Isso aí na ciência chama estupidez, burrice. Burrice. Desperdiçou o tempo, fica emburrado, né? Parar de brigar por motivo fútil. O texto fala assim, não dê lugar ao diabo. O diabo está atrás de uma brecha nessa relação. E com uma frase, ele pode pegar aquela frase e usá-la para destruir o seu namoro. Então seja vigilante, tenha uma vida de oração, jejum e leitura da palavra de sua namorada. Se resguarde, cubra o seu namoro em oração, né? Semana que vem, os casais que desejarem, os membros de Lagoinha, né? Cada casal vai receber um casal de conselheiro. E uma das prerrogativas, uma das obrigações do conselheiro é interceder por você. Então você passa a ter uma cobertura espiritual específica para o seu namoro. Você sabe que a Zenete não sabe que você existe, mas você sabe que tem alguém na igreja que está orando, falando o seu nome completo, o nome completo do seu parceiro, sua parceira, e aos pés da cruz pedindo cobertura pela sua vida. É uma das características do conselheiro. Mas você também tem que orar. Isso não tira de você a responsabilidade de orar, de buscar a presença do Senhor. E é fundamental que você faça isso. Busque cobertura e vigie, que Satanás está atrás de palavras que você está falando para usar elas contra você.
usá-las contra você. Então não dê nenhum espaço para o diabo nessa relação. Eu fiz questão de colocar: cristão não fala palavrão, né? Porque ainda tem rapazes e moças que falam palavrão. Uma coisa lamentável, né? O cara acha que está no vestiário do futsal na época que ele era do mundo e esquece que está do lado da namorada. Mas não é só no namoro que você não deve falar palavrão, é em qualquer situação. Em qualquer situação, né? Nós não somos igual ao mundo. Eu percebo que as pessoas que falam muito palavrão são pessoas que têm um vocabulário muito pequeno. Então tudo está com palavrão no lugar da falta de vocabulário. Vai ler mais, meu. Leia mais, aprenda novas palavras, né? Se estiver nervoso, não fala palavrão não, meu. Dá glória a Deus. Se Deus, apesar de tudo, eu te amo. Eu meti o dedinho na quina da mesinha de centro da casa da minha namorada. Glória a Deus, né? Cuidado, piada suja, palavra, o brasileiro adora a palavra de duplo sentido, né? Falar de duplo sentido é uma tristeza. Tudo no Brasil resvala para a imoralidade sexual nas palavras, né? É muito difícil. Então nós temos que vigiar. E eu costumo dizer que a melhor maneira de você não falar palavrão é você aumentar o seu vocabulário, ter palavras novas, bonitas, santas para você falar. Como é bom quando a gente só fala coisa boa, né? A Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. E você é uma fonte de Deus, então tem que sair só água doce da sua boca. Está chateado? Conversa. Está frustrado? Vai orar mesmo. Mas guarda as palavras. Vigie o seu falar. Devemos ser perdoadores. Nós temos que ter assim uma disposição tão grande para liberar perdão na vida do outro. Todos nós estamos sujeitos a erro. Então nós não devemos ficar acusando a outra pessoa, mas temos que liberar perdão na vida dele. Bom, aí eu quero dar uma dica de como melhorar substancialmente a comunicação no seu relacionamento. Quero indicar para você um livro, tá? Chama 5 Linguagens do Amor no Namoro. As 5 Linguagens do Amor no Namoro. O autor é aquele ali, ó, Gary Chapman. Ele vai pregar no Confra esse ano. Ele vai vir no Brasil e vai pregar no Confra em julho. 2 dias. Imperdível. Livro maravilhoso. Eu conheci esse livro quando eu estava namorando, e ele fez toda a diferença no meu namoro, e até hoje ele me abençoa. Não é Bíblia, não é um livro sagrado, não faz parte do cânone bíblico, mas é um livro maravilhoso. É um autor cristão que trabalha com casais há décadas e que dessa experiência construiu essa teoria, né? Ele criou a teoria que ele fala que o amor é uma escolha que se expressa como um idioma. Então, primeiro, o amor é uma escolha. O amor não é um sentimento. Paixão é sentimento, ódio é sentimento. Amor é uma escolha. Você fala que você ama a sua namorada, você fala que ama o seu namorado, você está falando assim: eu escolhi você independente de qualquer coisa, incondicionalmente, porque foi assim que Deus nos escolheu também. Então você não pode estar com sua namorada só porque ela é bonita, que um dia ela pode ficar feia, aí você vai deixar de amar, né? Você não pode ficar com seu namorado só porque ele é forte, um dia ele pode ficar fraco, você vai deixar de amá-lo, né? Então você tem que amar ele porque você ama, porque você escolheu.
Você não pode pôr nenhuma condição, porque se a condição acabar, o amor acaba. É uma escolha. Agora, o amor é um combustível no nosso relacionamento. Existe um tanque de amor dentro de cada um de nós. E você aquele amor vai ser consumido e precisa ser recarregado. E no namoro você pode sim recarregar o tanque de amor do outro. Como? Investindo na linguagem de amor dessa pessoa. Todos nós temos 5 maneiras de expressar, de comunicar amor. Palavras de afirmação, quando você elogia a pessoa. Ó, como você está bonita. Ó, como você falou bem hoje, né? Palavras de afirmação. Formas de servir, quando você faz alguma coisa com a pessoa, abre a porta do carro, lava a louça na casa de sua sogra, domingo à tarde, para sua namorada não ter que sujar a mão lá na pia, né? Quando você faz alguma coisa pela pessoa, toque físico, você pode expressar o amor abraçando a pessoa, segurando a mão dela, dando um ombro para ela chorar, né? Não é aquele toque de defraudação, não. É um toque falando assim: eu estou aqui, eu estou presente. Não é um toque que vai promover desejo sexual. É um toque que vai trazer segurança e presença. Vocês entendem a diferença? Glória a Deus. Que bom. Qualidade de tempo. A pessoa expressa amor quando você dedica atenção exclusiva para a pessoa. Você para tudo e presta atenção só na pessoa. Essa é a qualidade de tempo. E o clássico, né? Dar presentes. Não precisa ser um iate, nem uma Ferrari. Precisa ser uma coisa assim, espontânea, né? Você chega, não é nenhum aniversário de nada, né? Que namoro no começo você comemora assim, primeiro mês, segundo mês, não é isso? Aí a grana vem encurtando, aí, segundo ano, terceiro ano, aí a moça começa a ficar preocupada, né? 10º ano, 11º ano. Mas você chega, por exemplo, com uma flor de hibisco, essas flores que tem na rua, né? Aí você chega para a moça com a flor. Qual que é o valor do presente? Estava longe de mim e se lembrou de mim e quis marcar aquele momento com um símbolo e trouxe como um memorial. O presente é isso, né? Essa é a expressão. Então tem coisas muito simples, uma poesia, uma flor, né? Um pirulito, uma maçã do amor, né? E tem aqueles caras que querem impressionar, né? Dá um anel, né? Dá um colar, né? Para marcar. Tão romântico, né? Já Deus estava vendo Mr. Bean na televisão, ele com a namorada dele, aí foi ter um display para ela de lojas, sabe aqueles banner de lojas? Aí a minha filha indignada, disse: o que é isso e tal? Aí depois chegou com uma caixinha de veludo, sabe, famosa, que um dia, em nome de Jesus, ele vai chegar para você, igual a menina fez semana passada no culto, caixinha de veludo. Aí ela abriu a caixinha de veludo, aí tinha um anel, né? Aí ela começou a chorar e tal. Na hora que ela puxou, era um gancho para furar na parede, para pendurar o display. Até para dar presente, a gente tem que saber, né? Às vezes magoa a pessoa. Magoa. É uma situação. Então, todos nós precisamos comunicar essas 5 formas com o parceiro. Só que, o que o Gary Chapman defende? Que sempre tem uma dessas linguagens que é mais forte na pessoa. É aquela que você não pode nunca esquecer de investir. Existe uma das 5 que é a marca da sua namorada, é a marca do seu namorado. Então, apesar de você ter que investir em todas, essa você não pode esquecer. Todo encontro, né? Essa é qualidade de tempo. Aí o cara vai com a moça para a festa, deixa ela na mesa e vai rodar, vai conversar com os amigos,
Aí volta com aquela tromba de mamute. O que foi? O que você está assim? Você está vacinando nada não, né? O cara acha que é verdade. Tudo trouxa. Acho que é verdade, né? Não é nada, tudo. O mundo está desabando, vamos falar que não é nada e ele toca o barco. Vida que segue. Sei lá, vem rolos. Então, se sua namorada tem qualidade de tempo, você tem que entender que não adianta levar ela para o cinema. Ela prefere que você economize os R$50 do 3D e senta com ela lá na praça do bairro, lá no banquinho de alvenaria, e deixa ela falar e presta atenção, pelo amor de Deus. Entendeu? Se o rapaz está presente, não quer dizer que você vai ter que empobrecer, né? Pega um posit, sabe aqueles bloquinhos assim? Faz uma frasezinha todo dia, prega lá em algum lugar. Você é lindo. O amor é cego, né? Você é lindo. Estou orando por você. Presentes. Existem presentes espirituais também. Mas você precisa, quem não conhecia, né? Precisa investigar isso. Descobrir qual que é a sua linguagem de amor mais forte. E aí, não deixa o outro adivinhar, não. Você fala, amor, a minha linguagem mais forte é palavras de afirmação. E aí nós vamos na lanchonete com os amigos, você fica me zoando. Você está me matando, você está destruindo o nosso amor. Né? O meu amor, minha linguagem é toque físico. E a gente anda, parece caminho da roça. Você está 3 passos na frente. Eu vou seguindo atrás, porque só falta a trouxa de roupa na cabeça. Né? Caminho de rosa, assim. Então, Richard, como que eu vou descobrir qual que é a minha linguagem de amor? Eu vou dar uma dica, mas eu acho que vale a pena você ler o livro, né? Tenta lembrar qual foi o momento mais marcante da sua infância. Você se sentiu mais amado pelo seu pai, pela sua mãe ou por quem te criou. Isso vai falar muito a respeito da sua mais forte linguagem de amor. Às vezes vai ter alguém que falar assim: meu pai deixou de ir no serviço para consertar a minha bicicleta. Então sua linguagem de amor é forma de servir. Não esqueça de que minha mãe pegou no colo, estava chorando, e me acalentou, e eu dormi no colo dela. Toque físico. Eu gostei do dia do meu aniversário, meu pai foi lá, fez um discurso sobre mim, palavras de afirmação. Eu tenho 12 irmãos, eu não esqueço de que meu pai saiu só comigo para ir no Guanabara. Qualidade de tempo, né? Então você tem, lembrando essas experiências, né? Você pode definir qual que é a linguagem de amor mais forte. E aí você descobriu, chega para o seu namorada, fala com ele: olha, eu estou percebendo, depois que o Richard falou, eu pesquisei, eu acho que a linguagem de amor dá presentes. Você podia me dar esse brinco que você ganhou no sorteio hoje. Vai ser tão bom. Não foi sorteado, então você pode comprar um para mim, filho. Né? Patrícia Ramos está aqui com o mostruário, mas pode comprar também, para não ter nenhuma frustração, nenhuma tristeza. Ok? Muito bem. Bom, para fechar, eu quero trabalhar com vocês um outro livro que também vale a pena. Eu gosto de indicar livros. Acho que vale a pena investir no seu namoro lendo também, né? Tem um livro chamado Limites no Namoro, do Henry Code e do John Townsend. Os 2 livros que eu estou falando são da editora Vida, tá? E nesse livro tem uma parte que ele fala sobre conflitos. Quais são os conflitos mais comuns em relacionamento? E como lidar com cada um destes conflitos. Eu não entendo esse cara. Tá.
Esse relógio é confuso. Bom, se o parceiro está em pecado, né, um conflito, está vendo que ele está em pecado, o que você deve fazer? Ser o pastor dele? Ser o Espírito Santo na vida dele? Não. Você vai junto com ele buscar ajuda. Ele precisa confessar o pecado, abandonar o pecado. Você que não é de Lagoinha, procure o seu pastor. Você que é de Lagoinha, procure o casal de conselheiros, né? Se o casal de conselheiros não der conta, eles vão me acionar para entrar na história. Mas nós precisamos confrontar o pecado. Você não pode fazer vista grossa para o pecado. E isso traz muita briga, muito conflito na relação. Então confronte o parceiro. Você está em pecado. Se quiser, eu te ajudo a ir lá para procurar o conselheiro, procurar o pastor. Nós vamos orar e nós vamos sair dessa draga em nome de Jesus. Imaturidade, outra característica. Pessoa briga com a outra porque não é uma pessoa resolvida, né? Frango de granja, foi criado em cativeiro, né? Ainda está na fase Bob Esponja da vida, né? Não é maduro, não é equilibrado, faz biquinho, faz gelo, né? Fica uma semana sem ligar, né? Então você precisa o quê? Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa de ajuda, você precisa investir na sua maturidade. Dependendo do grau de maturidade, talvez nem deveria estar namorando, mas já que entrou nessa fria, então agora resolva, meu irmão, cresça. Se você é homem e mulher suficiente para namorar, você tem que ser homem e mulher suficiente para ser homem e mulher, ao invés de ser adolescente, junior, criança, zigoto, feto, essas coisas. Mágoas que não são culpa do outro. Às vezes você teve um dia péssimo no serviço, uma aula terrível na faculdade, e descarrega tudo no seu namorado, na sua namorada. Você está chateado, você está irritado, mas o namorado tem nada a ver com a história, você xinga ele. Você tem que tomar cuidado com isso. Você pode ir lá para chorar com ele, pedir para ele orar, seu patrão converter, seu professor ser arrebatado para o inferno, mas pelo amor de Deus, meu, não descarrega no seu namorado coisa de serviço, coisa da casa, coisa da faculdade. Você pode o quê? Abrir o seu coração, né? Pode conversar com ele, mas brigar com ele por causa de outras coisas, cuidado. Outro, desejos diferentes. Já falei aqui, um quer ir num restaurante, outro no outro. Um quer ver um tipo de filme, o outro quer ver outro. Esse desejo diferente se resolve com acordo. É diálogo, é acordo. Vontade de um ver a necessidade do outro. Vocês têm que entender que a necessidade é mais importante que o desejo. Então, se alguém tem uma necessidade ou outro tem um desejo, nós precisamos priorizar a necessidade, né? Ah, eu preciso ir no banheiro. Ah, não, eu quero entrar naquele brinquedo. Segura a onda aí, filho. Nós vamos no brinquedo. Ah, não, eu preciso ir no banheiro. O banheiro é a necessidade, o brinquedo é um desejo, né? Aí a pessoa vai e suja o brinquedo, né? Então, defina o que é necessidade, o que é desejo e priorize a necessidade. E o último, problemas conhecidos versus problemas desconhecidos. Tem pessoa que tem problema que ela nem sabe a natureza, né? Às vezes ela tem um problema porque ela é opressa, ela está deprimida, ela é uma pessoa que precisa de uma ajuda psicológica, mas ela não sabe, ela nunca teve oportunidade de parar e identificar esse problema. Mas aquilo está atrapalhando o relacionamento. Então, se você, né, já investigou de tudo e a coisa não resolve, né, o cara é mal-humorado 24 horas por dia, menina chora 36 horas por dia, então é hora de investigar, né, ver se o problema é físico,
né? Se é psicológico, se é espiritual, descobrir a natureza e investir, senão aquilo vai consumir o relacionamento. Então eu queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Eu queria fazer essa oração com vocês, não é reza não, tá bom? É o Salmo 141, de 1 a 4. Eu quero que você leia esse texto essa semana com sua namorada, viu, rapaz? E ore com ela esse texto, faça essa oração, para abençoar a comunicação de vocês, tá bom? Então o texto é assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Então essa tem que ser a nossa oração. Eu queria que vocês lessem comigo agora, amém? A gente guardar isso. Então vamos lá, 1, 2, 3 e já. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a comunicação destes relacionamentos e profetizo que a partir de hoje eles serão mais cuidadosos nos falar, mais zelosos com o que vão falar um com o outro, que não haverá espaço para mentira, para difamação, para palavra torpe, mas haja espaço para palavras que edificam e abençoam esse relacionamento. Que jamais eles venham dar lugar a Satanás com suas palavras, ou seja, com que atitude for, mas que eles possam, com equilíbrio e sabedoria no Espírito Santo, buscar acordo em todas as divergências. Espírito Santo de Deus, revela a cada um qual é a sua linguagem de amor mais proeminente, mais evidente, e que ele possa com toda transparência revelar ao seu parceiro, e que ambos possam intensamente investir não na sua própria linguagem de amor, mas na linguagem de amor do outro, desde já praticando o princípio fundamental para que eles possam ter um bom casamento, que é a renúncia do ego em favor do mais próximo. Pai, eu profetizo uma comunicação plena, transparente, e aqueles que têm tido dificuldade nessa área, que o teu Espírito Santo fortaleça e dê a vitória a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.